amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. A aula de hoje é a aula parte 2. Aula 2, frase e oração em período, parte 2, construindo o conceito e frase e oração em período na construção do texto. Vamos lá, como você já sabe, a gente já viu na aula anterior, que frase é todo enunciado que tem sentido completo. Vamos ver na produção do texto aqui, ó. Aqui eu tenho um cartaz, ó. Sidney Oliveira, maior linha do Brasil, mais qualidade e energia para a sua vida. Veja bem, amadinho, ó, suplementos, vitaminas e minerais, Sidney Oliveira, a maior linha do Brasil, mais qualidade e energia para a sua vida. Então, preste atenção, o enunciado tem sentido completo ou você entendeu? Maravilha. Então, frase. Observe bem que não tem a presença de verbo, então é somente uma frase nominal. A gente já viu isso aqui. Os homens na terra viveram na serra e foram expulsos. Eita vida besta, meu Deus! Meu Deus, como a vida é besta. Cuidado. Então, na primeira, eu tenho o seguinte, ó. Viveram e foram. Aqui, na terceira, eu tenho o verbo. Então, a primeira e a terceira oração, né? A primeira frase e a terceira frase, eu vou chamá-la de oração. Por quê? É uma frase estruturada em torno de verbo. Beleza? Beleza? Já! Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Essa daqui, oração, que é igual a frase verbal. A mesma coisa acontece com a primeira. Também, oração, frase verbal. Tá ok? Porque frase verbal é a mesma coisa que oração. Beleza? Beleza. Já a 1 e a 4 são somente frases nominais, ou melhor, a 1 não, a 2 e 4 são somente frases. Frases, vou colocar até no plural, frases nominais. Por quê? Não tem a presença de verbo. Beleza? Tomou nota? Maravilha. Vamos lá. O que é frase nominal, amadinha? Ó, é uma frase que não contém verbo. Tá aqui, ó. Trouxe a tirinha do Maurício de Souza para você entender. Veja bem, olha a imagem. O que vai acontecer? O que a Mônica vai fazer, amados? Cascão, me ajuda! Socorro, socorro! Gente, olha só, usou apenas o quê? Nome, frase nominal, beleza? Que não contém verbo. Já nessa primeira aqui, eu vou dizer, ela não é frase nominal, né? É frase verbal porque tem a presença do verbo. Belezinha? Vamos ver outra aqui, ó. Mônica está furiosa. Se eu tiro, né, esta frase, este verbo aqui, ó, Mônica furiosa, já fica uma frase nominal. Se eu coloco o verbo, aí Mônica está furiosa, já fica uma oração. Trabalho digno desse artesão. Presta atenção. Aqui, ó, trabalho digno, o trabalho dele é digno. Esse daqui
tá como substantivo, tá bom? Trabalho digno desse artesão. Aqui também é só frase nominal, tá bom? Sem a presença de verbo. Belezinha? Continuando aqui para vocês, para melhor entender. Por isso que a gente está falando aqui. Frase construindo o conceito e na construção do texto. Oração. É todo enunciado que contenha verbo. Oração é uma frase com verbo. Não anda, nem deixa os outros passarem. Pronto, tá aqui uma oração, tá certo? Ó, não anda, nem deixa os outros passarem. Beleza? 3 orações nesta primeira. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, também aqui, ó, a presença de quem? Do verbo. O verbo, como eu tiver apenas um verbo, eu vou ter apenas uma oração. Tá bom? Uma oração é igual a presença de um verbo. Como que eu vou saber, se tem mais de uma oração? Pela presença do verbo. Vamos ver aqui nesse exemplo que a gente trouxe. Espelho, espelho meu, existe garota mais bonita que eu? Quem cala, consente. Então, aqui, ó, quem cala, consente. Então, nesse aqui, ó, presta atenção, Oração também, beleza? Então, o que é oração? É todo enunciado que contenha verbo, beleza? Belezinha, fácil, fácil, Outra questão aqui, ó, chegou aquele momento de estudar o período. Que é todo enunciado que possui verbo, oração e sentido completo. O período pode ser simples ou o período pode ser composto. Como assim, amadinha? Veja aqui, ó, presta atenção aqui nesse exemplo. Cheguei. E aí? Você não entendeu? E aqui foi usado só apenas uma forma verbal. Cheguei. Você não entende que a pessoa já chegou? Então, é uma frase verbal, e é uma oração e é um período. Mas só que é um período o quê? Simples, formado apenas por uma oração. Como que eu sei, amada? Porque apareceu apenas um verbo, que foi o verbo chegar. Vamos para a segunda. Anderson foi ao mercado cultural. Ó, Anderson foi ao mercado cultural. Apareceu apenas um verbo, que é o verbo ir. Também só tem uma oração. Então, é um período simples. Beleza? Então, período simples é formado apenas uma oração. Quando eu tenho um período simples, eu tenho uma oração absoluta, que é apenas única. E vai ter apenas um verbo. Vamos aqui a tira. Eu quero um saco de pipoca. E a garotinha? O que sobrar? Olha só, viu só? E a garotinha? O que sobrar. Então, preste atenção. O que é período? É formado por uma oração. Se tiver apenas uma oração, é um período simples. Então, aqui tem a presença de um período simples, porque todos são formados por apenas uma oração. Vamos ver aqui. Essa galera joga. Essa galera não joga, mas faz gol. O tempo passa, mas algumas coisas nunca mudam. Vejam bem aqui nessa manchete. Olha só. Vou até mudar aqui a canetinha, vou colocar o azulzinho, tá? Para destacar mais.
O tempo passa, mas algumas coisas nunca mudam. Veja bem aqui. Presta atenção. Aqui eu tenho uma presença de quê, ó? De verbo. Muito bem. Então, eu tenho, essa galera não joga. Primeira oração, mas faz gol. Ok? Segunda oração. Então, aqui eu tenho um período composto. Por quê? É formado por mais de uma oração. Como que eu sei disso? Pela presença do verbo. Se eu tenho dois verbos, duas ações, eu tenho um período composto, ou seja, duas orações. O tempo passa, mas algumas coisas nunca mudam. Também aqui, duas orações, período composto, ou seja, beleza? Vamos ver. Chegou de mansinho, bateu, entrou e sentou-se calado. Olha aqui, ó. Chegou, bateu, entrou e sentou-se. Período composto. O avião pousou e os passageiros respiraram aliviados. Período composto. O que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Que o período ele pode ser classificado em período por coordenação ou subordinação. Aqui eu tenho um período classificado por coordenação, porque apareceram as conjunções coordenativas. Lembra aqueles períodos que são independentes? Ó, sintaticamente, são livres? Então, aqui apareceu a conjunção adversativa, né? E aqui em cima, a presença da conjunção aditiva. Também. Aqui, aditiva. Então, esse período é composto por coordenação. Continuando. Denise disse que não voltaria, mas não resistiu. Ó, aqui, ó, esse período, ele é por subordinação e coordenação ao mesmo tempo. Mas aí vai ter uma aula exclusiva para isso. Belezinha? Eu estou aqui só para mostrar para vocês que o período aqui é composto, porque apresenta mais de uma oração. Tá ok? Ok? Um texto. Certo dia, um cavalo torceu a perna e não andava. O dono falou com o veterinário que logo disse: se ele amanhã não levantar, terá que sacrificá-lo. O porco, escutando, correu e foi avisar ao cavalo: amigão, levanta, velho, senão vão te matar. O cavalo rapidamente levantou. O dono, pela manhã, viu e ficou muito alegre e foi logo avisando a todos: vamos matar o porco para comemorar. Eba! Olha só, Amadinho, olha só o destino, né? O Amadinho lá, vendo o cavalinho triste, que ia acontecer uma maldade com ele, que ele ia morrer, ia sacrificar, deu a maior força para ele se levantar. O que aconteceu? Ele se recuperou. Quem que ia morrer? O porquinho. Né? Aqui nesse texto, você tem a presença de oração com período simples, tem a presença de frase nominal, de frase verbal também. Tá ok? Então, aqui só para mostrar essa questão do período, né? Composto, período simples, oração e frase. Tá ok? Ok, vamos à prática. O que eu tenho aqui? Olha só, um texto. A letra da música, né, de Chico Buarque diz o seguinte:
Vem que eu te quero fraco. Vem que eu te quero tolo. Vem que eu te quero todo meu. Aí a pergunta é o seguinte: que valor semântico, bem, com a ideia, a palavra que assume no contexto? Letra A, conclusivo, explicativo, aditivo ou adversativo? Amados, leia com atenção a letra da música de Chico Buarque para responder. Vamos lá? A, B, C, D. Muito bem, amadinhos. É explicativo, ó. Vem que eu te quero fraco. Vem que eu te quero tolo. Vem que eu te quero todo meu. E está explicando como ele quer. Belezinha? Então, por isso que tem o valor semântico de explicação. Tá bom? Meus queridos. Ó, então a gente aqui é a parte 2 de frase, oração, período. Mas utilizando o quê? Utilizando frase, oração, período dentro do texto. Pode utilizar em campanha publicitária, manchetes de jornais, que mais? Em conto, tudo tem. Só você saber identificar. Que lá vai ter a presença de frases nominais, de frases verbais, que são as orações. Vai ser formado por período simples ou período composto. Belezinha? E você já sabe, que a gente já estudou aqui, que frase é um conjunto de palavras capaz de emitir uma mensagem. Não adianta você colocar um monte de palavras sem o quê? Coerência, tá bom? Tem que estar organizada para transmitir a mensagem. Belezinha? E oração é uma frase que contém verbo. Ou seja, é um enunciado estruturado em forma, com a presença em torno de um verbo. João caiu da cama. Entendeu a mensagem? É uma oração. Qual é o verbo? Caiu. Beleza? E o período pode ser simples ou o período pode ser composto. Se for simples, apresenta apenas uma oração, que essa oração é chamada de oração absoluta. E o composto apresenta mais de uma oração. Como que eu sei? Pela quantidade de verbo. Beleza? Vamos lá, vamos ao pensamento do dia. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem sangue nem carne. Entretanto, luto. Carlos Drummond de Andrade. E aqui finalizo a nossa aula, parte 2 de frase, oração e período. E até a próxima aula.